uma das coisas fundamentais para a vida existir no universo é a ocorrência das placas tectônicas. Nós vamos entender por que disso. E as placas tectônicas ocorrem em apenas 0,003% dos planetas. E isso mostra o quanto a Terra seria um lugar muito especial. E aí, estamos sozinhos no universo ou não? Para quem não sabe, assim, existe estimativas de que a vida na Terra começou há cerca de 3,7 bilhões de anos atrás. Alguns arredondam, né, para 4 bilhões, mas foi por aí que a vida começou na Terra. Mas os organismos complexos, a gente diz que eles existem há cerca de 600 milhões de anos atrás. Então, a grande questão é aquela grande pergunta, né? Será que nós estamos sozinhos ou não estamos sozinhos no universo? O que precisa para que a vida possa se desenvolver? Isso é uma grande questão, né? Uma das coisas mais importantes nessa história toda é que lá na década de 60, o Frank Drake, ele criou algo que ficou muito famoso, conhecido como a famosa equação de Drake. Na equação de Drake, ele tenta listar ali todas as coisas que são importantes para a vida existir no universo ou em algum planeta. Então você tem que encontrar um planeta, o planeta tem que ser rochoso, tem que ter atmosfera, tem que orbitar uma estrela parecida com o Sol, aí além disso tem que ter todas as condições para que a vida possa florescer naquele planeta. Então, tudo isso aí o Frank Drake tentou colocar na equação. A equação dele foi feita numa época que nem exoplaneta a gente tinha descoberto ainda, e essa equação ela vai sendo atualizada, vai sendo mexida, vários termos vão entrando ali na equação. Um desses termos aí muito legais da gente falar, por exemplo, é a autodestruição, né, que pode ser que não tenha vida nenhuma, porque toda a vida que existia no universo, ela se autodestruiu. Então existe toda essa discussão. Mas, de um tempo para cá, se começou a discutir algo que teria uma influência muito, muito grande na vida no planeta Terra e o que torna o planeta Terra especial. Vamos pegar o sistema solar. No sistema solar, ele é único por várias maneiras. Ele é o único que tem vida, obviamente, por enquanto, né, pelo que a gente sabe. Ele é o único que tem água líquida na superfície. Mas a Terra também, ela é especial por um motivo. Ela é o único planeta que tem o que a gente chama de placas tectônicas, que tem um tectonismo. E isso, hoje, a gente já sabe que é talvez uma das principais condições para a vida existir. A vida hoje, de acordo com o que se estuda na astrobiologia, misturado aí com a geologia e tudo mais, é que uma vida só existe, ela só se torna complexa no caso, porque naquelas datas que eu falei para vocês, né, a vida ter começado há cerca de 3,7 bilhões de anos e ela ter se tornado complexa há 600 milhões de anos, esses 600 milhões de anos, ele bate bem com o momento em que as placas tectônicas começaram a existir no planeta Terra. Tanto que os pesquisadores dizem, né, que as placas tectônicas elas foram um salto na máquina evolutiva. Então isso é que é importante, porque foi só graças ao tectonismo, à existência de placas tectônicas, é que a vida pôde dar esse salto aí para se tornar complexa. Mas, Sergião, afinal, o que tem a ver placas tectônicas com a origem da vida? A princípio é algo que não tem nada a ver com a vida. Como que pode ter uma importância tão grande assim? Então, só para vocês terem uma ideia, existem basicamente 5 processos que são guiados pelas placas tectônicas. Esses processos são aumentar o suprimento de nutrientes no planeta, acelerar a oxigenação da atmosfera e do oceano, regular a temperatura do planeta, né? Regular o clima, temperar o clima, como a gente diz. Causou uma alta taxa de rotatividade na formação e destruição de habitats, isso é importante também. E ofereceu o que a gente chama de pressão ambiental não catastrófica, que forçou com que os organismos se adaptassem a tudo isso. Então, esses 5 fatores, esses 5 processos, eles só existem por conta das placas tectônicas. Se você pegar cada um deles aqui, eles são fundamentais para que a vida complexa, inteligente hoje, como a gente conhece, possa ter existido no planeta Terra. Então isso é uma coisa assim, realmente muito, muito interessante. Como eu falei, né? A Terra é o único planeta que tem tectônicas de placas. Vulcanismo, por exemplo, existe em outros planetas. Marte já teve vulcão.
Io tem muito vulcão e tem outros, Vênus, né, tem 85 mil vulcões por baixo ali. Então, o vulcanismo, ele está presente em outros lugares. Oceano, a gente tem em outros lugares, Encélado, Europa, tudo isso tem oceano. Então, você vai pegando, vamos supor assim, os elementos para que a vida pudesse existir e você começa a eliminar eles. Então, o oceano teve, mas a gente não achou vida ainda em Europa e Encélado, embora pode ser que tenha, a gente não sabe, mas não achamos no momento. Então, oceano, vulcão e tudo mais. Mas quando você vai eliminando tudo, sobra um que só tem na Terra, pelo menos até hoje, onde a gente sabe até hoje, que são as placas tectônicas. E aí, isso faz com que, quando a gente vá para outros objetos, outros sistemas planetários, essa discussão aí se intensifique muito mais. Será que em sistemas multiplanetários, por exemplo, o sistema TRAPPIST, que tem 7 exoplanetas, será que ali existe placa tectônica em algum daqueles planetas? Se não existir, é muito pouco provável que a vida possa ter se tornado complexa. Eu não estou falando da vida unicelular, micro-organismo, não. Isso aí pode ser que tenha. Mas a vida se tornar complexa e inteligente e evoluída, como a gente diz, pode ser que não tenha tido essa chance por falta de placas tectônicas. Então, isso aí é muito interessante. 2 fatores essenciais, né, que são propostos. Lembra que eu falei da equação de Drake? Hoje existe a equação revisada de Drake, né? Então, dois fatores foram inseridos na famosa equação revisada de Drake. A fração de exoplanetas habitáveis com grandes continentes e oceano e a fração, por exemplo, você pode ter continente, pode ter oceano. Isso é uma coisa. A fração daqueles que têm placas tectônicas com duração superior a 500 milhões de anos. Por quê? Porque se não for esse tempo também, não tem uma janela capaz da vida poder progredir. Então, assim, essa equação revisada, ela é muito mais sutil. Ela mostra, né, que muito provavelmente a gente tem poucos lugares que tem vida. Por exemplo, foi feito um estudo, esse estudo foi publicado na revista Nature, tá? E é o seguinte: fazendo as contas com o que a gente tem hoje, a porcentagem dos planetas que desenvolveram essas placas tectônicas é de apenas 0,003% no mínimo e no máximo 0,2%. Então, isso cai para 0,003% os planetas que desenvolvem. Por isso que quando o pessoal fala assim para mim, Sérgio, o universo com certeza tem vida inteligente, cara, porque o universo é infinito. O universo, ele pode ser infinito quanto ele for, mas as condições para que a vida possa existir ou possa se desenvolver e se tornar como a gente conhece, esses fatores não são infinitos. E quando você coloca esses fatores nas equações, e quando você tenta fazer alguma conta com isso, cai para esses números. 0,003% dos planetas devem ter placas tectônicas ativas. Então, juntando tudo isso, tentando responder o por que a gente não vê ninguém, né? Se o universo está cheio de vida, a gente deveria ter encontrado alguém por aí. Pode ser que não tenha ninguém, porque pode ser que não tenha nenhuma civilização inteligente, evoluída em planeta nenhum, porque a quantidade de planetas que tenham placas tectônicas ativas é muito pequeno no universo. Então, pode ser que a gente nunca encontre nada. Então tá aí, eu falo há muito tempo. Então, o pessoal que me critica, fala que não tem nada a ver, né? Onde já se viu, placa tectônica vai ter relacionado com a vida? Está aí, tá? Estudos estão sendo feitos agora, a equação de Drake está sendo revisada, mostrando principalmente, guardem aqueles 5 fatores lá, aqueles 5 processos que são fundamentais para a vida dar um salto evolutivo. Eles só existem por conta das placas tectônicas. E é aí que está toda a magia, vamos dizer disso, né? É aí que está todo o charme de você entender o tectonismo e entender que as placas tectônicas são realmente fundamentais para que a vida possa existir. E aí, será que estamos sozinhos ou não?